Aristides Nanza é professor de ginástica artística. Tem como objetivo levar as suas alunas ao campeonato regional que vai decorrer no mês de dezembro no Zimbábue e no futuro ao campeonato africano da modalidade. Acompanhe. Desporto é uma arte que ganha cada vez mais adeptos. Mesmo que os atletas não tenham muitas condições financeiras, a vontade de vencer e chegar mais longe faz com que os mesmos não desistam de correr atrás dos seus sonhos. Aristides Nanza começou no salto à corda e essa modalidade catapultou-lhe mais tarde para a ginástica artística. Hoje, para além de atleta, é também professor da modalidade. Aristides Nanza nasceu a 2 de outubro de 92. O seu signo é Balança. É professor de ginástica artística desde 2012. Começou no salto à corda em 2005. Em 2009 começou a dar aulas de salto à corda e ainda no mesmo ano começou a treinar ginástica artística. Já trabalhou como treinador adjunto de ginástica artística em 2012, num campeonato realizado em Pretória. Em 2005 foi treinador principal do grupo. Aristides contou-nos a sua história. Tudo começou no salto à corda. Eu comecei no bairro, como a maioria de todos nós. Comecei no bairro. A ginástica comecei mesmo no bairro porque lá havia uma brincadeira em que os miúdos juntavam-se à rua e nós fazíamos as acrobacias no arreal ou então no pneu. E foi assim que eu comecei a ginástica. Então, 2005 foi quando me foi apresentado o salto à corda e achei um desafio, engrenei para o salto à corda justamente por essa questão da liberdade de criação que o salto à corda te permite. Eu já vinha das acrobacias de rua com os amigos do bairro e essa combinação das acrobacias e coreografias que o salto à corda te permite foi das principais motivações que me trouxe ao salto à corda. Então, formalmente, antes não, comecei a treinar, a praticar em 2005, quando me foi apresentado o salto à corda. E gostaste dessa experiência de salto à corda? Como é que foi esse processo de entrar nesse grupo? Já tive a oportunidade de entrevistar alguns atletas de salto à corda e realmente aquelas acrobacias que se fazem são complicadas, é difícil. Numa primeira fase não foi assim uma experiência tão boa porque para quem não conhecia o salto à corda como modalidade havia uma certa discriminação. Olhava-se para o saltar à corda como algo para meninas. Agora o salto à corda como modalidade não se pode olhar assim como algo especificamente para meninas porque tem um certo grau de dificuldade. Pronto, é para meninos e rapazes como modalidade. Sofreste bullying por causa disso? Um pouco. Sofremos todos no início porque era algo desconhecido. À medida em que nós, por exemplo, em datas comemorativas, a escola convidava os grupos de salto à corda para apresentarem, aí sim que as pessoas iam percebendo que não é bem do jeito como tinham impressão. Era uma impressão um pouco distorcida daquilo que é o salto à corda como tal. O professor e atleta explicou como lidou com questões relacionadas com bullying. Eu sou um pouco tímido, um pouco introvertido, então no início foi um pouco complicado para mim lidar com isso, mas como os meus amigos, o meu grupo era um grupo sempre foi um grupo sempre fomos um grupo de amigos mesmo fora de salto à corda, então motivávamos um ao outro. Chegava o dia de treino, ou eu passava pela casa de um amigo meu, ou eles passavam pela minha casa e buscavam para treinar. E era dessa forma que eu contornava essa timidez, esse bullying que sofríamos do salto à corda. E também porque nós tínhamos um certo foco. Vimos pela internet o nível de coisa que se fazia
internacionalmente e era nosso sonho chegar até lá. Então, essa foi, se calhar, a principal motivação, a principal forma de ultrapassar esse bullying, porque nós sabíamos qual era a meta. Apesar do que se falava, sabíamos onde queríamos chegar e, felizmente, conseguimos chegar lá. Aristides conta que conciliar a escola e o desporto foi fácil, mas revela que a família não aceitou bem o facto de querer saltar à corda, uma atividade até então desconhecida. A escola e salto à corda não foi difícil conciliar, porque o professor que introduziu-nos ao salto à corda dava-nos aulas também. Então era uma atividade que fazíamos depois do horário assim, da escola. Ficávamos mais uma hora e meia para treinar com alguém que nós já nos sentíamos confortáveis, era o nosso professor. E com a família foi um pouco complicado, porque do mesmo jeito que era uma coisa nova para os colegas da sociedade assim em geral, para a minha família igualmente era algo novo. Então era um pouco complicado para minha mãe perceber, por exemplo, ao final de semana que eu saía cedo e voltava à tarde a casa, porque no início o movimento era muito grande, em todas as escolas, quase em todas as escolas havia, e nessa altura havia o apoio do gabinete da primeira-dama na altura, e tínhamos programas quase todos os finais de semana, então íamos concentrar na escola, passava um bus, levava os meninos, passávamos quase a tarde toda fora de casa, voltávamos com camiseta, com alguma lembrança do evento em que íamos participar. Mas era um pouco complicado para os meus pais perceberem que, olha, durante a semana tem escola e tudo, e final de semana também não está em casa porque tem uma atividade que é totalmente desconhecida por eles. Aristides explicou-nos como é que passou do salto à corda para a ginástica artística. E como eu disse, nós começamos na rua, fazíamos as acrobacias sem orientação, sem essas questões técnicas que a própria ginástica exige, sem segurança nenhuma quase. Senão um arreal onde amortecia a queda e tal, ser muita areia e tudo mais, evitava algumas lesões assim graves. Fomos aprendendo assim de forma empírica, posso assim dizer. Então, quando nos foi apresentado esse espaço, porque foi aqui onde nós começamos a ginástica, para nós foi um uau, porque saímos do chão, onde não tinha segurança nenhuma, para um sítio onde tínhamos o mínimo de material. O chão onde nós estamos sentados é um chão com molas no chão, molas por baixo, desculpa. E para quem já fazia num chão duro, chão sem segurança, sem mola nenhuma, sem nada profissional, um chão desses para nós era um uau. Pois, e tínhamos os trampolins que na rua substituem os pneus, usam-se os pneus na rua, que é para fazer as acrobacias. Cá tínhamos os trampolins, algo um pouco mais profissional. Tínhamos os colchões, então aquilo era uma paixão e nós sempre vivemos um pouco distante desse local, um pouco distante do centro da cidade. Então tínhamos que apanhar um chapa para chegar cá, mas mesmo em dias que não era possível apanhar um chapa, porque não havia condições, se calhar nesse dia não havia condições para apanhar, nós estávamos motivados o suficiente para sair de lá, caminhar, conversávamos entre amigos, íamos jogando conversa fora e tal, até chegar, e quase que nem sentíamos a distância pela euforia que é chegar aqui e começar a fazer todos aqueles movimentos, todas aquelas acrobacias e tal. Aristides hoje é professor de ginástica artística, treina mais de 50 alunas. Depois disso, eu procurei aliar a ginástica, o desporto, à minha formação. Eu formei-me em desporto, em educação física e desporto. Então foi uma transição que aconteceu quase que de forma natural, não assistia assim muitas diferenças. Eu tive a sorte também de estar apadrinhado ou sermos apadrinhados pela Federação de Ginástica de Moçambique, e sempre que havia alguma formação, oportunidade de formação, seja em Moçambique ou fora, nós tínhamos o privilégio de participar e lá aprendemos várias técnicas a nível de didática, como lecionar aula, como lidar com grupos e tudo mais. Então, quando demos por nós, já éramos atletas e professores também, então não foi uma experiência assim difícil. Alunas de ginástica, e são alunas mesmo, é engraçado que o grupo de professores é composto na sua maioria por rapazes, homens, colegas meus. Vamos a introduzir professoras, mas no início eram só homens, e temos cerca de 50, 60 meninas, mais ou menos isso, e divididas em grupos diferentes, mas assim ao todo é mais ou menos esse número. Orgulhoso, o professor revela que as suas alunas têm muito talento. Nós participamos como treinadores,
a acompanhar a seleção composta pelas meninas que treinamos, a África do Sul, o Campeonato Regional de Ginástica, que normalmente tem a participação de Moçambique, Namíbia, Zimbábue e Angola. E neste ano conseguimos arrecadar cerca de 14 medalhas e participamos em duas provas, a ginástica artística, que é o que ensinamos, e a ginástica aeróbica desportiva, a ginástica aeróbica de competição. E é uma modalidade, vamos dizer, similar à ginástica artística, pela sua exigência, a forma como se compete, enquanto que a ginástica artística tens que montar uma coreografia, tem um certo tempo, tem elementos obrigatórios e tudo. A aeróbica é igual, ligeiras diferenças. Então, meninas, por exemplo, que nós sentimos que, pronto, para a ginástica artística, se calhar seria um pouco difícil subirmos ao pódio ou conseguir resultados altos, nós encaminhamos elas à ginástica aeróbica, que é uma disciplina que nós não lecionamos, mas temos colegas que trabalham com isso. Voltar ao campeonato regional é a grande meta para este ano. Voltar ao campeonato regional este ano, porque depois tivemos uma paragem por conta da pandemia e acabamos perdendo parte das atletas que nós havíamos já formado com nível para competições internacionais. Então, quando reabriu a oportunidade, voltamos a trabalhar em grupos. Nós continuamos com a questão da formação, perdemos algumas sim, mas algumas continuam. Continuamos com a formação, tem nesse universo de 50 a 60 sim, tem alguns talentos e nós estamos neste momento a formar um grupo e nossa meta é chegar a Zimbábue em dezembro para mais um campeonato regional. Continuar a formar alunos é o principal objetivo de Aristides para o futuro e chegar ao campeonato africano é outro dos grandes desafios por conquistar.